Luciana, eu sou jornalista, militante da Insurgência, uma organização atuante no PSOL e na Quarta Internacional. E o tema que me convidaram para falar com vocês hoje foi a questão do feminismo negro e da luta antirracista. Mais ou menos em meados da década de 70, na esteira aí das lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, da reorganização coletiva das lutas no Brasil e de um ascenso de lutas de libertação nacional em diversos países colonizados pela Europa no continente africano, as mulheres negras, nossas ancestrais, se conscientizaram da necessidade de se organizarem politicamente como uma manifestação e uma expressão do feminismo que localizasse, em primeiro lugar, que dentro do movimento negro também existe o sexismo e no feminismo, por outro lado, também se reproduzia e continua se reproduzindo, embora tenhamos nos dois casos avançado bastante, a componente do racismo. Por exemplo, na década de 70, uma questão muito importante para nós, mulheres negras, era como os governos, em particular os governos ditatoriais, mas não só, tinham como uma política ofensiva a esterilização em massa de mulheres. E isso era uma política fundamentalmente voltada para as mulheres negras, as mulheres imigrantes dos países de terceiro mundo, nos Estados Unidos, as mulheres latinas, além das mulheres negras, e nos países governados por ditaduras, fundamentalmente a população feminina, negra e pobre. Uma política de controle populacional que reproduzia a lógica herdada das hostes da escravidão, de que a disposição dos corpos das mulheres, seja para a reprodução da força de trabalho, que durante o processo da escravidão com nós mulheres negras e com as mulheres indígenas se deu pela via do estupro, na maior parte dos casos, uma política de violência sexual para gerar mais força de trabalho, ou seja o controle dos corpos e da natalidade populacional pela via da esterilização, que também é uma metodologia muito similar ao que era aplicado na época da escravização, do desmonte das famílias escravizadas. Não à toa, os primeiros movimentos de resistência, por exemplo, ao sistema escravista, que a gente tem hoje reportados na história, tenham incluído também por parte das mulheres negras e das mulheres indígenas o aborto. Aborto como medida de evitar a reprodução de filhos dos estupradores, em geral os senhores de escravos daquela época, ou evitar a venda, a perda de seus filhos, que seriam vendidos como mercadorias, não como seres humanos, não tratados como seres humanos, e comercializados no mercado da escravidão, além de sofrerem todas as violências que estavam colocadas para essa população. Então, combater esse tema, por exemplo, da esterilização em massa, exigia uma outra lógica de reflexão que o movimento feminista, então, autodeclarado universal e que se colocava como uma representação do conjunto das mulheres, não debatia quando levantava uma pauta que para nós também é muito cara, é parte de uma herança histórica antissistêmica, inclusive, porque foi um mecanismo de derrubada do modo escravista de produção, que o aborto não pode ser tratado pelo movimento feminista só como uma liberalidade ou só como uma questão de escolha. É necessário que a mulher tenha autonomia sobre o seu corpo para poder abortar, caso assim queira ou caso assim necessite, mas para uma parcela significativa, dizemos, majoritária das mulheres que existem no mundo, da classe trabalhadora feminina que existe no mundo, essa decisão está longe de ser só uma escolha individual. Ela, em geral, está atrelada umbilicalmente a condições de vida, a condições de criação desses filhos e, em particular, ao debate sobre a reprodução como produto da violência sexual. Outra questão importante de ser tratada é a relação das mulheres com a exploração do trabalho doméstico. Quem vai fazer esse trabalho doméstico remunerado?
né? Como esse trabalho doméstico vai ser remunerado? A gente vê que no Brasil as trabalhadoras domésticas chegaram à condição da CLT em 2015, a CLT é de 1943. E mais que isso, só a remuneração do trabalho garante a emancipação efetiva das mulheres? De que mulheres? Né? O Brasil é um dos poucos países que mantém a questão do trabalho doméstico como uma dinâmica muito atrelada e arraigada ainda ao que é a perspectiva de um trabalho em situação análoga à escravização, do ponto de vista das condições de trabalho, do ponto de vista das violências que essas trabalhadoras sofrem. Agora, na pandemia, por exemplo, têm sido consideradas trabalhadoras das atividades essenciais que não puderam parar oficialmente durante o contágio. E essas trabalhadoras, em que pese que o trabalho que elas realizam seja um trabalho de fundamental importância, mais uma vez secundarizadas e desumanizadas e colocadas como parte de um serviço do qual a elite escravocrata herdeira da Casa Grande no Brasil não pode abrir mão, e não à toa, entre as primeiras vítimas da pandemia no Brasil estiveram trabalhadoras domésticas. Outra questão que é parte de um processo histórico bastante importante é como se dá o processo mesmo do chamado empoderamento feminino, né, que para algumas vertentes do feminismo é tratado numa perspectiva liberal e que para nós envolve muito mais do que o debate em relação à necessidade de uma ocupação de espaços de poder ser uma possibilidade legislativa ou ser uma possibilidade administrativa. Envolve que condições a sociedade brasileira dá às mulheres negras para que elas efetivamente tenham condições de ocupar esses espaços de poder. Para nós, mulheres negras, a condição estrutural de vida não é a mesma para o fazer político do que para as mulheres que, embora oprimidas e superexploradas pelo capitalismo, como todas as mulheres do mundo, vivem, em alguma medida, condições de privilégios, porque acessam direitos que são negados a uma outra parcela de mulheres. O racismo está entranhado em todas as relações de vida das sociedades capitalistas. Ele é anterior às sociedades capitalistas, mas ele está entranhado em todas as relações de vida. Quando a gente não oferece, na nossa formulação programática, o olhar de que uma mulher tem uma condição diferenciada de acesso de outra mulher na formulação das nossas demandas programáticas, o racismo está incidindo aí. Quando a gente discute a questão da necessidade da legalização do aborto e deste como opção, a gente precisa atrelar a esse debate que condições a sociedade capitalista dá à maioria das mulheres para ser mãe, ou que condição a sociedade capitalista tira de uma parcela importante das mulheres o direito de ser mãe, seja pelo genocídio físico direto. Somos nós, mulheres negras, que perdemos todos os dias o nosso direito à maternidade escolhida quando os nossos filhos são assassinados, seja pela falta de condições objetivas de gerar e criar. Do feminismo negro, do movimento de mulheres negras, inclusive, temos reivindicado a perspectiva da necessidade de justiça reprodutiva. Um outro aspecto importante no debate com o feminismo, numa perspectiva antirracista, é no enfrentamento à violência doméstica e à violência contra a mulher. Obviamente, a responsabilização de todo autor de violência doméstica contra mulheres, ou contra crianças, ou contra idosos, precisa ser exigida, precisa ser uma cobrança. Mas ela não pode ser o ponto alto do nosso programa. Num estado em que a gente sabe que a maior parte das pessoas criminalizadas são as pessoas negras, só o debate da condenação e da via do Estado penal não resolve. É preciso efetivar, de fato, as políticas de prevenção à violência, as políticas de educação, as políticas que garantam acesso às mulheres, a todas as mulheres, denunciar a violência, porque a denúncia de violência para uma mulher negra não se dá também da mesma forma que para uma mulher branca. Então, todos esses elementos, acho que trazem para o nosso debate uma explicação
de que o racismo está muito distante de ser apenas aquilo que é reconhecido por qualquer ser humano que não seja também um racista, como uma prática racista. A não observância dessas questões mata, hierarquiza vidas, não inclui numa perspectiva feminista revolucionária efetivamente, não inclui num movimento negro revolucionário efetivamente. E por isso o feminismo negro é necessário, porque o antirracismo é mais do que uma declaração de intenções, é uma prática de ação e formulação que a gente precisa permanentemente estar analisando, atualizando e formatando, sempre com a pergunta: a minha reivindicação e a minha proposta programática atende ao conjunto ou atende a uma parcela a quem, ainda na realidade brasileira, conquistou o privilégio que deveria ser o direito? Feminismo é revolução! Feminismo é revolução!